Bom dia! Mais uma oração do dia aqui juntos, eu, você, para nos edificarmos em Jesus Cristo. Continue sendo perseverante. Os nossos comentários é o local que você digita para colocar seus pedidos de oração, para orarmos. Nós estamos numa corrente de oração fiel ao Evangelho. E você está participando. A apresentação aqui, nessa oração do dia, minha, pastor Renato Silva, juntos, você é ovelha de Jesus, eu também, juntos ao bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva e compartilhe com quem você ama. Nessa corrente de oração fiel ao Evangelho. Evangelho de Marcos, o capítulo 7. Que aprendizado maravilhoso. É Deus falando conosco pelas Escrituras e nós falando com Deus pela oração. Então vamos iniciar agora com oração. Senhor Deus, bendito seja o Senhor. Senhor Deus, essa é a oração do dia. Muitos estão agora me acompanhando, 5 da manhã. Outros nos acompanharão no restante do dia. Senhor, obrigado. Obrigado por sua bênção sobre nós, pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por renovar nossas forças. Obrigado por renovar nossa esperança. Obrigado. Continuamos orando para que o conflito entre as nações, no caso Rússia e Ucrânia, cessem. Ó Deus, fala com a gente poderosamente pelas Escrituras agora. Nos dá a direção para o dia. Nós sabemos que as Escrituras, é nas Escrituras que tem o que te agrada. A sua vontade tem 2 características: o que te agrada e o que o Senhor decide. O que te agrada está aqui nas Escrituras. Fala com a gente. Como o salmista disse, os teus mandamentos são mais doces do que o mel, Senhor. Fala com a gente pelas Escrituras. O que te agrada nos é revelado. Nos dá a direção para o dia. Nos abençoa nesse dia, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. E amém. Evangelho de Marcos, o capítulo 7, o 6 finaliza com o servo vencedor, o servo de Deus vencedor. Quando inicia Marcos 7, você vai perceber que Jesus fala, ele tem um conflito, na verdade, com os líderes políticos religiosos da época, marcados pela hipocrisia. Do versículo 1 até o versículo 23, Jesus ele tem um embate com esses líderes por causa de uma tradição deles, e eles estão tentando de tudo quanto é modo pegar Jesus em alguma falha, e não vai, porque Jesus é humano, mas sem pecado. E eles tentam pegar Jesus em todo tipo de coisa possível, mas não conseguem. E aí foram questionar Jesus a respeito do lavar as mãos. Uma tradição. Existe tradição boa, gente, mas existe tradição que não é boa, e existe tradição que ela cumpriu o propósito dela no tempo dela. No caso aqui, essa tradição, os líderes políticos religiosos estavam usando para jogar fardo nas costas das pessoas. Eles queriam se mostrar puros. Olha, nós somos puros, nós lavamos as mãos antes de se alimentar. Não era questão higiênica para eles, a questão era ritualística. Era uma questão de se mostrar uma classe mais santa, uma classe diferenciada das outras ralés, e principalmente dos não-judeus. Nós somos o povo eleito,
aquela ralé não é de Deus, olha, nós estamos lavando as nossas mãos, isso aqui é representação da nossa pureza. Mas na verdade era uma tradição morta, que era peso para as pessoas, que aqueles líderes tinham colocado nas costas de pessoas, fazendo-as de escravas. E aí veio o nosso Senhor Jesus Cristo e não se submeteu a esse tipo de coisa. E isso gerou ira no coração daqueles líderes hipócritas, políticos, religiosos. E Jesus deixou um ensino importante. Guarde aí, a gente já falou em Mateus, está falando agora. O que entra na boca ou no nosso sistema digestivo não é o que contamina a gente. O que contamina é o que sai da boca do outro e contamina o meu coração. Ou talvez sai da minha boca e contamina o coração de outras pessoas. É isso que Jesus está dizendo. O que sai da pessoa, isso é o que contamina, ou seja, o que sai, o que ela está falando, influenciando. Olha que interessante. Do versículo 1 até o versículo 23, Jesus ele tem esse embate com os líderes fariseus a respeito dessa tradição morta. Quando chega o versículo 24, do versículo 24 ao 30, o que acontece? Jesus vai para uma região de não-judeus, a ralé, para os fariseus, os excluídos, para os fariseus, os santarrões. Jesus, ele vai para os excluídos. Ele vai para a região, as terras de Tiro e Sidom, região de não judeus, região de pagãos, região dos excluídos. Jesus estava lá e quando ele chega lá, ele encontra uma mãe que intercedeu por sua filha, que estava sendo oprimida por demônios. Uma não judia teve mais fé do que judeus que se achavam santarrões. Sabe o que percebe? Marcos vem mostrar que aquela classe de líderes hipócritas e orgulhosos que rejeitavam o próprio Deus em carne e que excluíam as pessoas por causa de sua vanglória, orgulho, ritos, tradições mortas, renegaram Jesus, não é? Então ele vai para os excluídos. E aqui, do versículo 24 ao 30, Jesus está sendo socorro para uma excluída, aflita. Depois, de novo se retirou das terras de Tiro e Sidom até o mar da Galileia através do território de Decápolis. Ele continuou, ele foi para uma outra região de pagãos, de não-judeus. E o que ele fez? Ele curou um surdo e gago. Enquanto aqueles que se achavam santarrões rejeitaram o servo de Deus, vencedor, ele foi para os excluídos, ele foi lá expulsar demônio de uma não judia, ele foi curar um não judeu, ele foi para os excluídos, ele foi para os aflitos excluídos, porque na verdade Jesus veio para o aflito. Esse aflito pode estar excluído, esse aflito pode ser bilionário ou pode ser paupérrimo. Esse aflito pode ser negro ou pode ser branco ou amarelo ou vermelho. Esse aflito pode ser inteligentíssimo ou esse aflito pode ser ignorante. Não importa que classe seja, quem seja, raça seja, Jesus veio para o aflito. Porque tem gente que gosta de dizer que Jesus veio para um determinado segmento. Não, Jesus veio para todo o aflito. Rico, pobre, negro, branco, sábio e ignorante. Qual que é o desafio de hoje, pastor? O desafio de hoje é: hoje é dia de servir um excluído. Como assim, pastor? Hoje é dia de servir um excluído. E eu não estou falando de excluídos, pessoas que a sociedade, lamentavelmente,
está usando dessas pessoas para... Existem partidos políticos, existem ideologias que estão usando essas pessoas para receber capital político. Não. Nós não somos desses. Nós não somos dessa ideologia, não. Nós somos de Cristo. Hoje é dia de servir um excluído. Talvez no seu trabalho, aquela moça tímida que fica só no canto dela. Talvez na sua rua, uma senhora avó que cuida dos netos sem auxílio de ninguém. Talvez aquela pessoa na rua que está sem receber um auxílio do governo. Hoje é dia de servir o excluído. Mas nós não ideologizamos nada disso. As nossas ações não são ideologizadas. Nossas ações é obediência a Jesus e imitação de Jesus. Hoje é dia de servir um excluído. Combinado? Então vamos orar. Senhor, bendito seja o Senhor. Aqueles líderes que deveriam apacentar e servir a comunidade israelita ou de judeus, na verdade, se tornaram opressores de seus irmãos. Eram líderes que deveriam servir, mas queriam ser servidos. Deveriam aliviar, mas colocaram peso. Deveriam reconhecer que o Senhor é o Cristo, mas negaram o Senhor. E o Senhor deixou muito claro que não é o que contamina, não é o que entra, não é o que passa pelo sistema digestivo, mas é o que sai de nós. Ou seja, nossas palavras, ações que contaminam os corações. E nisso o Senhor foi para os excluídos. O Senhor foi para uma pagã, diante de uma até então pagã, ou um povo pagão. E ali o Senhor serviu gente que para aqueles líderes políticos, religiosos hipócritas, ela era ralé, era gente que não merecia nada, mas o Senhor foi até lá e o Senhor a serviu. Aquela mãe que estava com aquela filha endemoniada, o Senhor concedeu a ela a libertação da filha. O Senhor é bom. Não existe espaço para vanglória, nacionalismo que vangloria a si mesmo e exclui o próximo, como a parte dos judeus faziam. O Senhor foi em Decápolis, terra de não-judeus, e curou um surdo e gago. O Senhor serviu os excluídos, porque aqueles que deveriam te reconhecer não reconheceram, e aqueles que eles achavam que não reconheceriam, reconheceu o Senhor como Cristo servo. Hoje é dia, meu Senhor. Eu peço para essa sua ovelha, hoje ela vai servir uma pessoa excluída. No trabalho, na cidade, na família. Hoje ela vai servir. E nós fazemos isso porque te imitamos. E quem sabe, meu Senhor, essa pessoa que está me assistindo, porque nós estamos aqui em uma plataforma que pessoas do mundo inteiro podem nos acompanhar. E quem sabe, meu Senhor, essa pessoa está me assistindo agora é uma excluída. E ela percebe que Jesus não faz exclusão de raça, de cor. Ele não faz, ele serve. É claro que depois um discipulado com ele tem que ter renúncia, mas ele serve. Ele serviu quem aquela elite judaica achava que não merecia ser servido. O Senhor serviu. Então eu oro por esta ovelha, que ela tenha o coração cheio de amor, cheio de gratidão pelo Cristo servo que serve os excluídos. Que hoje seja um dia vitorioso, meu Senhor, dia vitorioso na sua presença. Sim, meu Senhor. E que, para a glória do nome do Senhor, seja um dia de servir os excluídos. Que assim seja, amém? Amém. E amém. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus.
Se você está me assistindo na parte da manhã, vai fazer sua caminhada. Se for durante o dia, cuida direitinho da sua alimentação. Tá bom? Ame as pessoas, sirva as pessoas. Perdoe. Perdoe. Tome decisões importantes. Para de procrastinar. A gente vai chegar lá. Em porções da Bíblia que aprofunda nisso. Compartilha com quem você ama. Deixe nos comentários seus pedidos de oração. E chama mais gente para participar dessa corrente de oração fiel ao Evangelho. Combinado? Chame mais um. Deus abençoe. Graça e paz.